Amém, glória a Deus. Boa noite. É noite que nós precisamos de um milagre. Como o pastor Gil aqui falou, nossa apóstola carece das nossas orações. Então somente ore, querido. Somente peça ao Senhor para realizar um milagre na vida da filha dele. Porque com certeza, que você possa agradecer, porque hoje ela está lá no leito de hospital, mas ela com certeza queria estar aqui. E muitas vezes nós temos a oportunidade de estar aqui e ficamos em casa por causa da preguiça, por causa do cansaço, por causa do desânimo, porque estamos decepcionados. Mas que essa noite você possa entender e agradecer ao Senhor por você estar sentado aí nessa cadeira. Coloca para mim Salmo 23, por favor. Salmo 23, capítulo 4. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Eu quero que você guarde esse versículo. Algumas versões, a minha ela vai falar um pouco diferente. Ela vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Já tem algum tempo que eu venho estudando essa palavra, venho falando um pouquinho sobre ela, mas eu quero que você guarde bem esse versículo-chave, que ainda que a sua situação, ainda que o seu cenário hoje seja de caos, eu não sei como você saiu da sua casa, mas eu quero dizer para você que o Senhor está contigo. O Senhor está conosco, querido, em todos os momentos. E eu quero falar hoje sobre uma mulher chamada Ruth. A palavra do Senhor, ela tem um livro que vai falar sobre Ruth e Noemi. Duas mulheres de Deus, duas mulheres que venceram. São 4 capítulos, depois você pode ler toda a história. E de repente, eu já preguei sobre essa palavra, já falei sobre Ruth e Noemi, já falei sobre as boas-vindas, já falei sobre a virada que foi na vida dela. Mas na noite de hoje, mais uma vez o Senhor me induz a falar sobre Ruth, sobre o posicionamento dessa mulher, sobre a decisão que ela tomou e a história que ela viveu. Noemi, também uma mulher muito importante. E de repente hoje você está sentado aí no lugar de Noemi. Ninguém me ama, ninguém me quer, tudo está dando errado na minha vida. Eu perdi tudo, eu perdi amigos. Ei, mas aquele que restaura, aquele que restitui, Ele está aqui nessa noite. E nós precisamos de Ruths em nossa vida. Nós precisamos de pessoas para caminhar ao nosso lado. Não importa o que pessoas já fizeram para você, não importa se você se decepcionou, não importa o mal que alguém já te fez, mas deixa eu falar uma coisa para você: igreja é lugar de tratamento, igreja é lugar de problema. Aonde tem pessoas, tem problema, porque nós somos gente. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil você romper, fica mais fácil você avançar. E eu quero falar sobre essa mulher. O livro ele vai dizer que houve fome em Belém. E o marido de Noemi, ele decidiu ir embora. Ele não encarou o problema, ele não encarou a situação. Ele olhou para o cenário e de repente, quando nós estamos na prova, nós olhamos e a gente não consegue ver o fim do túnel. Quando nós estamos passando numa prova, quando nós estamos no vale, nós não conseguimos ver o final.
E achamos que aquela situação ela vai durar para sempre, que você não vai conseguir sair dela. E o que esse homem fez? Pegou a sua família, pegou a sua esposa, os seus filhos e partiu de Belém. Alguns anos depois, esse homem faleceu e Noemi ficou viúva. E aí ela já não era mais sozinha, porque ela era viúva, ela tinha os seus filhos e ela tinha suas noras. E passou mais um tempo e os filhos de Noemi também morreram. Querido, hoje a mulher, ela trabalha, hoje a mulher ela é independente, ela estuda. Hoje existem várias mães que criam seus filhos sozinhas, que vai à luta e que vence. Hoje existem viúvas que vencem, mas naquela época não. Naquela época o único provedor era o homem. Eu digo que se eu encontrasse a mulher que queimou o sutiã, quem ia matar ela era eu. Porque hoje os valores, infelizmente, por causa dessas circunstâncias, eles são um pouco invertidos. Muitas vezes nós mulheres tomamos o lugar do nosso marido, queremos falar mais alto, mas isso é uma outra situação. Hoje eu vim aqui para falar sobre Ruth e Noemi. E os filhos de Noemi morreram. E Ruth se depara com duas noras, ainda jovens. A palavra diz que elas não tinham filhos. E ela diz para uma das suas noras, a órfã: filhas, vocês são novas, então voltem para a cidade de vocês, volte para Moabe, volte para a família de vocês, porque ainda que eu queira ter um filho agora, não vai dar tempo desse filho nascer, desse filho crescer para que vocês se casem. Eu não tenho mais filhos para que a nossa descendência continue. Então vão embora. Nós sempre damos um jeitinho para o caminho mais fácil. Então o caminho mais fácil para que aquela situação fosse resolvida era que Noemi voltasse para Belém e Ruth e órfã voltasse para Moabe. Mas querido, órfã deu um beijo na testa de sua sogra e retornou para sua parentela. Mas Ruth não. Ruth, ela encarou o problema de frente. Ela abraçou a sua sogra. E lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, diz assim: disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Para que uma moabita se convertesse, para que uma moabita servisse ao Senhor, foi necessário acontecer todo um cenário de caos. E aí lembra quando eu falei, a gente não consegue ver o que vai acontecer lá na frente? Porque se Ruth e se Noemi soubesse o que elas iriam viver, talvez elas iriam chorar menos, talvez elas iriam se lamentar menos. Mas nós estamos falando de 3 mulheres que perderam a mesma coisa. 2 perderam seu marido e uma perdeu, além do seu marido, perdeu os seus filhos. Quem é mãe aqui sabe que quando nós somos filho, é aquilo que nós temos de mais precioso, né? Pelo seu filho você tem coragem de trocar sua vida pela dele. Você que é mãe, você tem coragem, você pede ao Senhor, troca, me leva no lugar dele. Você como mãe, você é capaz de fazer isso. As 3 mulheres estavam vivendo um cenário de caos, cada uma podia ir para o seu lado. Mas Ruth, ela fez diferente. Ela abraçou a sua sogra e falou: onde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus, e eu estou contigo. Noemi, com certeza sofreu pela partida de órfã. Mas deixa eu te falar, nem todo mundo que está com você hoje vai se alegrar com você no momento da sua vitória. Outro dia o apóstolo falou que é hora de celebrarmos a vida de quem está chegando e deixar de sofrer por quem partiu. Querido, cada um toma a sua decisão. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja não é vitrine. Igreja não é uma loja que você chega aqui e experimenta. Ah, esse aqui
Hoje aqui está tudo bem. Eu tive um problema aqui com Pedro Afonso, eu vou embora, eu vou experimentar aquela outra ali. Igreja não é vitrine de loja, querida. Igreja é lugar onde nós vamos ter problema e onde nós vamos resolver na presença de quem pode resolver. Mas cada um tem o livre-arbítrio de tomar a sua decisão. E Orfa tomou a sua decisão de partir. Talvez se ela conseguisse ver no fim do túnel uma solução, ela teria seguido a sua sogra. Mas Ruth não, Ruth fez diferente. Ruth não teve medo de passar fome. Ruth não teve medo de que ia acontecer, porque ela conheceu Noemi e o seu esposo na sua terra em Moabe. Então dali elas voltam, sem saber o que ia acontecer. E viver pela fé é isso, é você dar um passo, sem saber o que o Senhor vai fazer, e entender e aprender que a vontade do Senhor vai ser sempre melhor para a sua vida. A lealdade dessa mulher mudou todo o curso dessa história. Ela foi leal, ela foi fiel, ela não olhou as circunstâncias. E o que eu quero dizer para você hoje, não olhe a circunstância, não negocie a sua lealdade, não negocie a sua fidelidade. Eu só sou fiel quando está tudo bem, quando está tudo ruim, quando a palavra não me agrada, eu deixo de ser fiel. Ei, querido, você está perdendo seu tempo. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor nos ensina que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então seja fiel, seja leal ao Senhor, seja surpreendido pelaquilo que o Senhor tem para liberar, porque os céus estão abertos nesse lugar. A fidelidade, a amizade, o amor. E foi assim que o Senhor nos amou. Ruth naquele momento também estava sofrendo. Ruth também perdeu seu marido, perdeu a esperança, perdeu a expectativa de gerar um filho. Perdeu os seus sonhos, aquilo que ela tinha projetado de ter uma família. Mas mesmo assim, ela guardou a sua dor. E ela acompanhou a sua sogra. E ela foi com ela para onde ela foi. Uma grande lição que nós tiramos dessa passagem. Quando eles chegam naquela terra, Noemi, ela orienta o que Ruth deveria fazer. E Ruth segue os conselhos de sua sogra. Ei, para as mais novas que estão nos ouvindo, escute as mais experientes, aquelas que já viveram história. Eu me coloco já no quadro das mais velhas. Mas quando eu tinha 22 anos de idade, eu olhava e eu achava que pelo todo o sofrimento que eu já tinha passado, por todas as minhas experiências, que eu já sabia alguma coisa da vida. E hoje eu olho para trás e eu vejo que com 22 anos eu não tinha vivido nada ainda. E eu sei que tenho muita coisa para viver. Então busque conselhos de pessoas experientes, de pessoas que estão na sua frente, de pessoas que já viveu o que você está vivendo hoje. Eu fiz algumas anotações. Eu achei bem interessante essa frase que eu ouvi. Eu vou compartilhar com você. Que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu amo, eu odeio. Não. Quando você é indiferente. Não é tempo de ser indiferente. Estamos vivendo um tempo que precisamos nos unir. Estamos vivendo um tempo agora que nós precisamos cobrir a nossa autoridade espiritual. Então é hora de colocar a indiferença no bolso e deixar ela de lado. Porque quando você é indiferente com o seu irmão, quando você é indiferente com alguém, com seu familiar, com seu esposo dentro da sua casa, você está indo ao contrário daquilo que o Senhor te ordenou. E essa passagem, a duras penas, eu tenho várias coisas anotadas aqui. Sobre esse amor genuíno, sobre isso que essa mulher viveu. Muitas vezes o seu amigo,
Ele não quer nem que você fale nada. Ele só precisa que você escute Ele. Tem situações, querido, às vezes as pessoas acham que nós somos pastores, que nós sabemos tudo, que nós temos um resultado para tudo, nós temos uma resposta para tudo. E nós não temos. Mas o verdadeiro amigo, na hora do caos, na hora do problema, na hora do choro, Ele está lá do seu lado. Nem que seja só para segurar na tua mão e dizer assim, ó, estou contigo. Lázaro era amigo de Jesus. A palavra diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro morreu. Jesus estava indo, seguindo o seu caminho, fazendo a sua obra, e recebe a notícia que Lázaro morreu. Jesus poderia ter continuado. Ele já morreu, ele já acabou, já foi. Mas não, Jesus voltou. Jesus retornou. E quando ele chega lá, ele fala assim, chegou tarde demais. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não chega tarde demais. Jesus, ele chega na hora exata. Ainda que você ache que o seu milagre está demorando. De repente você fala assim, quantos anos eu orei para que o meu filho estivesse na presença, para que o meu esposo estivesse na presença, como está demorando? Ei, deixa eu te falar, Jesus não chega atrasado. Ele chegou sim num cenário de caos, ele chegou num cenário de morte, ele chegou num cenário para realizar o milagre. Lázaro ressuscitou. Lázaro pôde ver que através da vida do seu amigo, por amor, Jesus voltou até a casa de Lázaro. Eu quero que você entenda isso, por amor. Querido, quando nós vamos num velório, a gente não vai por quem morreu, não. A gente vai pelos nossos amigos que estão ali, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos que estão ali. E foi isso que Jesus fez. Jesus voltou e mudou o cenário daquela casa. Mudou aquele cenário de luto, mudou aquele cenário de morte, para um cenário de vida, para um cenário de alegria. E é isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para você nessa noite. O Senhor, Ele quer mudar o cenário que você está vivendo. Não existe maldição na vida do crente. Existe prova e existe lição. Foi muito interessante quando eu vi isso. Não existe maldição, existe lição. As maldições ficaram lá na cruz. Querido, Jesus na cruz do Calvário. A palavra diz que ele fala assim, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas se não, seja feita a sua vontade. No momento de aflição, Jesus também pediu ao Pai, me livra, me tira dessa situação. Mas se não for possível, Senhor, passa comigo. E o Senhor, Ele passou, e o Senhor, Ele morreu, e Ele ressuscitou, para que eu e você estivessem aqui. Eu quero que você comece a se preparar para celebrar a vida de pessoas que estão chegando na sua vida. A vida da Ruth, que Deus vai levantar para estar ao seu lado. Saia desse personagem de Noemi hoje. Hoje é momento de você assumir o papel de Ruth na vida de alguém. Ruth estava passando por um problema também. Ruth também estava de luto. Mas mesmo assim, ela olhou para sua sogra com amor, com compaixão. E é isso que o Senhor nos ensina. É isso que o Senhor quer de nós. Para de se fechar. Para de achar que todo mundo vai te trair. Vai trair, vai, mas a vida precisa continuar. Muitas vezes nós deixamos de caminhar porque nos decepcionamos. Porque pessoas nos decepcionam, nos ferem. Mas deixa eu te falar. Esses que resolveram partir, que resolveram sair da sua vida, comece a abrir o seu coração para se alegrar para aqueles que estão chegando. Para aqueles que o Senhor vai colocar na sua mão para que você possa cuidar, para que você possa guiar.
Cada um tem a sua opção, cada um toma a sua decisão. E nessa noite, a decisão que você deve tomar é se posicionar como Ruth na vida do seu irmão. Não é hora de você se lamentar pelo caos que você está passando, mas é entregar o seu caos na mão do Senhor e fazer como essa mulher fez, se colocar diante do Senhor e dar a mão para quem está do seu lado. Não precisa ser um pastor, querido, para segurar a sua mão. Não precisa ser um pastor, um intercessor para orar pela sua vida. Quando eu comecei a trabalhar na casa do Senhor, eu não era pastora, eu não era nada. E eu fui aprendendo ali o que era cuidar. Eu amo fazer visita, como eu sinto falta. É ir lá, é estar lá no momento que a pessoa precisa. É ser canal de bênção no momento que o seu irmão precisa. Só sair da tua casa, vir aqui cultuar, ir para a sua casa e voltar, não é esse evangelho que o Senhor quer. Não são esses os verdadeiros adoradores que o Senhor vem buscar. O Senhor vem buscar adoradores que têm compaixão, que amam, que conseguem olhar para o seu próximo, que conseguem liberar perdão. Fique, quem quiser, não saia da casa do pão. Belém era conhecida como Belém, nome Belém significa casa do pão. E eu anotei aqui, fique quem quiser, não saia da casa do pão. Seja fiel na escassez. Permaneça ainda que o cenário não esteja bom para você. Ainda que você não concorde com tudo que está acontecendo. É muito mais fácil eu criticar e ir embora do que eu me posicionar e falar assim, não, eu vou orar e eu vou mudar essa história através da minha oração, através do meu clamor. É muito mais fácil você partir e experimentar uma outra igreja do que você se posicionar e ficar, não, eu vou ficar até que o cenário mude, até que eu veja que o Senhor verdadeiramente está fazendo a vontade dEle. Não deixe, querido, que o desespero, que a necessidade faça você sair, faça você partir. A necessidade fez com que Elimeleque tomasse aquela decisão de levar a sua família. E ali não só ele, mas como ele e os seus filhos vieram a perecer. E eles tiveram que voltar, e ela teve que voltar ao lugar de origem para ela ser abençoada. Mas tudo isso foi necessário. Por muito tempo da minha vida, eu questionava o Senhor por algumas coisas que aconteceram comigo na adolescência. Quem já foi no encontro, já ouviu meu testemunho, sabe? E eu falava, Senhor, por que eu? Por que aconteceu tantas coisas comigo? Porque o Senhor permitiu. Mas eu entendo hoje que se eu não tivesse passado por tudo isso, se o Senhor não tivesse passado comigo, hoje eu não teria como ser canal de bênção, canal de cura na vida de mulheres que também passaram. Independente do seu caso, independente do cenário, o Senhor está contigo. Salmos 23, ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem foge da crise perde a oportunidade de crescer, de aprender lições. Ninguém amadurece. Os irmãos aí que são muito altos, meu marido já teve esse problema, que vai crescendo e começa a sentir a dor do crescimento. Quem já sentiu essa dor aí? Está crescendo e começa a sentir os ossos doendo porque está crescendo. Isso no físico. Deixa eu falar para você uma coisa. Ninguém amadurece e ninguém cresce sem passar pela dor. Mas na dor, na aflição, no crescimento, quando você atinge a maturidade, o Senhor está no controle. É Ele que está contigo. A vida não traz quem você pede, ela traz quem você
precisa. A vida, querido, o Senhor, Ele vai colocar pessoas do seu lado que você precisa. O que você precisa. Lembra que eu falei? Às vezes a gente precisa só de um abraço. Às vezes a gente precisa só de uma palavra assim, ó, continua, eu tô contigo. Eu tenho filhas na fé aqui que elas me conhecem só de olhar. Eu chego com o semblante, mas assim, você tá triste? O que houve? Eu falei, hoje eu estou com o coração entristecido. Sabe o que é isso? É relacionamento. E nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, sim, mas nós também precisamos ter esse relacionamento com as pessoas que estão do nosso lado. Às vezes tem pessoas que passam por situações que você nem sonha. Às vezes chegamos aqui dentro dessa casa arrumados, sorrindo, e você não sabe o cenário que essa pessoa está passando dentro da casa dela. Porque você só se preocupa em chegar, assistir o seu culto e ir embora. Mas nessa noite, o Senhor quer te despertar. Porque, querido, o seu título vai ficar aqui. O ministério que você lidera, ele vai ficar aqui. Quem vai subir com você para o céu serão as pessoas. Serão os filhos dele. E o Senhor nos confia. O Senhor confia a mim, o Senhor confia a você. Imagine esse templo se ele não tivesse pessoas, que graça teria? Tantas cadeiras, tanto espaço. E se ele não estiver cheio de pessoas, ele não vale de nada. Por isso que o tempo hoje é tempo de nos posicionarmos em oração. É tempo de nos posicionarmos dando a mão para quem está do seu lado. Às vezes você entra numa célula, você sai e você nem conhece a pessoa que senta do seu lado. Porque nós nos preocupamos muito conosco. Eu não consigo entrar e sair sem falar com ninguém. No dia que você me vê fazendo isso, é porque eu realmente nesse dia eu estou mal. No dia que você vê, agora você vai identificar. No dia que você vê a pastora Ju passando assim, com a cara meio assim, eu não estou com a cara feia para você não, eu estou no meu dia mal. Todos nós temos o nosso dia mal e não é pecado. Não é pecado pedir ajuda. Não é pecado receber ajuda. Cuidado, não se feche. Porque tem momentos da nossa vida que nós nos fechamos. Eu vivi alguns anos na minha vida que eu não permitia ninguém chegar perto de mim. Eu era reconhecida como uma pessoa extremamente grosseira. Porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ser ferida. Eu tinha medo de me envolver. Eu tinha medo de permitir que as pessoas entrassem na minha vida e me fizessem mal. Dói quando alguém vai embora? Dói. Dói quando alguém parte e te deixa? Quando um amigo deixa de ligar para você? Dói. Mas se você focar nessa dor, você não consegue ver quem está ao seu redor. Você não consegue ver quem está ao seu lado, quem está precisando do seu abraço. Querido, nós estamos de pé, essa igreja está de pé por causa de pessoas. Por causa da minha vida, por causa da sua vida, por causa da nossa família, por causa dos nossos filhos. E nós temos que dar importância a isso, nós temos que ser gratos ao Senhor por isso. Por nós estarmos aqui, por você acordar e ter fôlego de vida, por você ter saúde para se levantar, seja grato ao Senhor. Entrega nas mãos dele, deixa que ele resolve. A palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Quando o Senhor fala isso, ele não fala, ó, vai lá, prega que eu vou resolver o seu problema. Vai lá, lidera o ministério infantil que eu vou resolver o seu problema. Vai lá, faz isso que eu vou... Não. O Senhor quer que você venha cuidar de pessoas. O nosso verdadeiro chamado não é ser pastor, mas é amar o próximo como a nós mesmos. E nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos quando o Senhor nos chama. E é tão interessante que Ruth seguiu
É uma história bem conhecida. Eu não vou falar toda essa história. Essa mulher, ela se casa novamente. Ruth, ela vai se tornar a bisavó de Davi. Ruth e Boaz, eles vão gerar Obed. Obed gera Jessé, que é o pai de Davi. E Davi, através da descendência de Davi, foi gerado o Messias, foi gerado Jesus. Olha a importância da vida dessa mulher. Você imagina se Ruth lá atrás, ela tivesse feito como fez a outra cunhada dela, tivesse ido embora. Ela não iria fazer parte da geração de Davi. Esses eram os planos que o Senhor sempre teve para Ruth. A palavra vai dizer que Noemi, ela se alegra com o neto. Criança é vida, né? Como é bom ter um bebê em casa. Como é bom ter um bebê sacudindo tudo, quebrando tudo. Não é? Bebê traz esperança. Né, Helena? Bebê é a esperança que o Senhor traz para dentro de casa. É alegria. Não existe uma casa com uma criança triste. Ainda que você chegue chateado do trabalho, quando vem aquele sorrisinho banguelo, papai e mamãe, acaba todo o cansaço, acaba toda a chateação. Como é bom ter os nossos filhos, ter os pequeninos dentro de casa. Então, depois de todo esse cenário, depois de tanta perda, o Senhor agraciou Noemi para ser avó. Avó pela lei. Porque Ruth, ela não era filha biológica de Noemi. Ela era nora. Mas ela era sua filha na lei. Você que é mãe, se você é mãe, porque você também é nora. E você também vai ser sogra. Né? Há uma rivalidade tão grande de nora, de sogra. Qual casa que nunca teve? Atire a primeira pedra na pastora Ju. Não é? Porque a sogra, ela sempre acha que você está roubando o filho dela. E ela olha para você, você está levando meu filho? Meu bem querido, mais precioso. Mas se o seu filho não tiver uma nora, ele não tem como continuar. Ele não tem como seguir a vida dele. Porque família, querido, ela foi instituída pelo Senhor. Família é do Senhor. Senão Deus, ele não tinha criado Adão e Eva. Deus podia ter criado só Adão. Já pensou? Adão nascer na plantinha? Imagina, Adão nascendo numa árvorezinha. Ai, vamos plantar um Adão aqui, vamos plantar outro aqui. Não. O Senhor criou Adão e Eva. Família. De Adão e Eva nasceram os seus filhos. E filhos, nossos filhos, são do Senhor. A nossa herança que o Senhor nos confia, ela é do Senhor. Hoje você está diante de uma estéril mãe de filho, mãe de Samuel. Foi a minha fé que me permitiu viver esse milagre. Algumas que me conhecem aqui sabem o quanto eu chorei para gerar Samuel. O quanto eu fui amarga. Quantas vezes eu achava que o Senhor estava com raiva de mim, que o Senhor não me amava. Eu fico olhando para a história dessas mulheres e imagino Noemi. Tem uma parte da passagem que ela vai falar assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou amarga. Não deixe que o cenário mude quem você é. Não deixe que as pessoas à sua volta mude quem você é. Porque tem situações que a gente olha e fala assim: agora eu vou ser igual fulano. Outro dia eu fiz beicinho para o Senhor. Falei: agora eu vou ser igual fulano. Eu vou entrar lá, vou sair, vou embora. Não vou falar com ninguém. Não vou mais visitar ninguém. Senhor, eu não vou mais orar por ninguém.
Aí eu tomei uma chamadinha, sabe, santa. Ei, essa não é você, não foi assim que eu te criei. Não foi para isso que você enfrentou tantos gigantes, chegou até aqui para desistir. Então continua, porque eu sou contigo. Foi essa a palavra que o Senhor liberou para mim. Continua, que eu sou contigo. Continua, porque existem pessoas ao seu redor que esperam de você uma palavra, que esperam de você um abraço. Eu falei, essa sou eu. Então nós não podemos permitir que o cenário, que as circunstâncias mude quem você é, que mude o seu nome, que mude a sua essência. Você não tem que estar bem todos os dias, mas deixa eu te falar, mesmo no dia mau, o Senhor está contigo. Mesmo naquele dia que você não consegue orar, o Senhor está contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, como foi pregado aqui no domingo. 3 mulheres vivendo o mesmo caos. E o Espírito Santo de Deus continua. Mais uma desistiu. E a Bíblia, ela não vai falar mais de órfã. A Bíblia não fala mais dessa nora de Noemi, encerra a história dela ali. Mas Ruth, ela foi tão importante que ela ganhou 4 capítulos na palavra do Senhor, para que hoje, depois de tanto tempo, essa história fosse lembrada. Um pequeno detalhe, uma pequena atitude, que ela tinha opção, e se ela decidisse ir embora, se ela decidisse largar a sua sogra e ir embora, ela podia ir. Isso também não é pecado, não foi errado o que órfã fez, mas ela decidiu ficar. Então nessa noite eu quero te dizer, fica na presença do Senhor, dá a mão para quem está do seu lado, viva o sobrenatural do Senhor. Nós tivemos uma líder aqui, que eu sempre replico o que ela nos ensinou, no momento de caos que aquela mulher estava vivendo, ela segurou na minha mão e falou, ninguém caminha sozinho. Hoje ela não está mais aqui, hoje ela mora no Rio de Janeiro. Uma líder que passou, ela deixou essa marca. E aonde eu vou, eu replico isso, ninguém caminha sozinho. Então hoje você vai se posicionar e ser Ruth na vida de alguém. Eu quero pedir para você se colocar de pé. O Ministério de Louvor pode subir? E agora eu quero pedir que você escolha alguém. Eu não vou te chamar aqui na frente. Você vai escolher alguém, que você vai orar por esse alguém, e esse alguém vai orar por você. De repente você está sentado de um lado de alguém que você nunca sentou, que você não conhece. Não sai daqui sem perguntar o nome, não. Não sai daqui sem trocar um telefone. O Senhor nessa noite, Ele te desafia a ser Ruth na vida de alguém. Ele te convoca. Antes de vir para cá, eu estava falando com uma amiga sobre uma situação. Eu falei para ela que eu estava um pouco nervosa, e ela vai, porque você se alistou para esse exército. E aí eu me lembrei lá atrás, realmente, lá atrás eu me alistei para esse exército. E nessa noite eu te convoco a se alistar para esse exército. Queridos, estamos vivendo um tempo de guerra. Um tempo de guerra espiritual. Um tempo que a nossa casa, a nossa igreja, precisa de um milagre. O milagre da vida. O milagre da cura. E só Ele pode fazer. Só o Senhor. Eu não posso. Você também não pode.
Eu não posso entrar lá naquele hospital agora e arrancar a apóstola Dani daquela cama. Mas eu conheço um Deus que pode. Eu conheço um Deus que confunde os médicos. Eu fui desenganada por 6 médicos. E todos eles falavam: você é estéril, você é estéril, você é estéril. Você tem útero invertido. E aí o último médico, ele falou assim: vamos dar um jeitinho? Vamos fazer um procedimento? Eu vou abrir a sua barriga, eu vou cauterizar os seus cistos e vou te dar um remédio. De repente você engravida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei aqueles exames na porta do Hospital São Lucas e eu falei assim: o Senhor falou que eu iria gerar um milagre. E é com essa fé que eu joguei aqueles papéis fora e gerei um milagre no Senhor. Então é esse milagre que nós precisamos. Querido, problema de relacionamento se resolve na conversa. Se resolve com pedido de perdão. Se resolve com diálogo. Mas existem problemas que somente o Senhor. A cura física, a cura emocional. Aquilo que já foi destruído. O luto que você está encarando agora pelo cenário de caos que a sua vida entrou. É só Ele. Não adianta você se lamentar. Não adianta você se posicionar agora como Noemi e dizer que você está amarga, que você está sofrendo. O que vai adiantar, o que vai mudar o cenário da sua história hoje, é você se posicionar como Ruth. É você se posicionar do lado de alguém e falar: Senhor, guerrei as minhas guerras. Porque eu vou ajudar a minha irmã a guerrear dela. Senhor, eu não sei como guerrear a guerra da minha irmã, porque eu não sei nem o que falar. Mas é nessa hora que o Espírito Santo de Deus guerreia ao nosso favor. Então não abandone, querido, quem está do seu lado. Não abandone. Se você puder fazer algo para que ele não venha partir, então faça. A oração é orar. Orar e ação, é necessário agir. E nós vamos clamar agora. Começa a clamar. Começa a fazer barulho. Porque os céus, eles estão abertos. Os anjos do Senhor estão pairando aqui sobre este lugar. Para liberar milagre. O Senhor está aqui nessa noite para tirar da sua mão aquilo que você estava tentando dar um jeitinho. Está te impulsionando. Coloca nas minhas, porque sou eu que resolvo. Paizinho, eu quero entregar, Senhor, a nossa casa nas tuas mãos. Eu quero entregar a sua igreja. Eu quero entregar, Senhor, as lutas, as dificuldades que nós entramos aqui nessa noite enfrentando. Senhor, acharei conforto em nessa noite nós queremos trocar, Senhor, o fardo. Pois eu sei que Nós queremos trocar o fardo contigo, aquele Senhor. que me guarda, me guarda. Passa pelo vale,
fardo contigo, querido. Ah, o fardo tá pesado, tá doendo. Mas é noite de trocar o fardo com Jesus. É noite de deixar tudo aqui no altar do Senhor para viver uma experiência sobrenatural na presença dele. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu lugar, e em teus braços é o meu descanso. Paizinho, Espírito Santo de Deus, ah, Senhor, a tua igreja, ela te clama nessa noite. Senhor, visita aquele leito de hospital, Pai, nessa hora. Ai, Espírito Santo de Deus, acalenta os teus filhos, Senhor. Tu és aquele, Pai. Tu és, Senhor, o dono da vida. Tu és o Deus que realiza milagres. E é nas tuas mãos que nós entregamos. Ramanabaceira, manegueando na base. Ramanabaçombra, manegueando na base. Regiando na babaceira. Espírito da cura, de vida, da restauração, Espírito de ousadia, Espírito de coragem, Espírito. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há o meu descanso. Adore ao
queremos estar posicionados, Pai, assim como a sua filha ministrou nesta noite. Queremos estar atentos à tua voz, entendendo, Pai, que somente o Senhor sempre será o socorro bem presente em meio à angústia e à tribulação. Pai querido, que o Senhor venha nos equipar, nos capacitar nesta noite. Oh Pai querido, para estar, Senhor, no centro do propósito, atraindo o teu coração cada vez mais, para que possamos viver o extraordinário, os milagres, oh Pai querido, que estão contidos em Ti. Nós como igreja, Senhor, todos os dias queremos atrair a Tua presença. Queremos dizer o quanto Tu és precioso para nós e o quanto dependemos de Ti. Somente a Tua vontade, somente a Tua verdade, somente o Teu querer é o que nos satisfaz. Então, Jesus, que nesta noite venhamos sair daqui preparados, prontos a agir com prudência, sabedoria, no conhecimento da verdade que só existe no Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo manifestar do teu Espírito, te agradecemos, Pai, porque tudo aqui está favorável e nós somos filhos de um Deus vivo, poderoso e que faz infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Glorificamos ao teu nome e te agradecemos, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Meus amados, vão em paz.